Fala aí, família, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início ao nosso Estatuto do Idoso esquematizado. Falaremos aí de uma forma diferente, da qual você poderá aqui não ficar focado aí somente nos artigos, mas que faça uma leitura corrida, uma leitura objetiva, tá ok? Principalmente para você fixar os principais pontos desta lei, tá ok? Então, Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que fala aí sobre os direitos do idoso, tá ok? Então, essa lei ela visa garantir aí os direitos assegurados à pessoa idosa, tá? Então a gente já sabe aqui que o Estatuto do Idoso abrange aí, atende especialmente as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade, né? Então, ela aborda aí as questões familiares, de saúde, discriminação, violência contra o idoso e resguarda desse modo, tá ok? Então, o Estatuto do Idoso busca assim uma persecução aí dos princípios e direitos fundamentais à vida humana, né? Entre eles aí também visa principalmente a garantia da dignidade humana, né? É um princípio aí que tem na Constituição Federal, logo de cara aí no artigo 1º, né? E, consequentemente, aí ele vai para assegurar a existência digna, né, do idoso, né, acerca de tudo que dispõe aí a Constituição Federal, tá ok? Então vamos seguindo aí, isso aí é a primeira parte. Então o idoso goza aí de todos os direitos inerentes fundamentais à pessoa humana, tá ok? Também o idoso aí ele goza de todos, né, de todas as oportunidades e facilidades para que também ele consiga aí, né, para a preservação da sua vida, da sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social em condições de liberdade e dignidade, né? Então, essa legislação ela institui aí o dever da família, né? Então, da família, da sociedade, do poder público e também assegura aí tais direitos aí para que dessa maneira ele se torne aí um, um um membro da sociedade que tenha essa prioridade social. Então, dessa forma aí, essa parte fica bem tranquila, tá? Então, configura aí também uma proteção social. Então, é obrigação de todos, tá? Da família, comunidade, sociedade em geral, poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito, né? Então, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, dignidade ou liberdade, dignidade, respeito à convivência familiar e comunitária. Então, caso venha na questão da prova, isso é bem chavão, costuma despencar bastante aí. Então, é obrigação de todos, tá ok? Família, comunidade, sociedade em geral, poder público, tá? Assegurar ao idoso com absoluta prioridade, né? Então, nessa questão aqui, o que pode ser feito? É um dever geral, né? Então, porque ele faz parte dos grupos vulneráveis, tá ok? Então, dessa outra maneira aqui, o que pode se tirar de melhor de informação aqui? Que o idoso também faz parte dos grupos vulneráveis, assim como a mulher, né? A criança. Então, bem simples aqui, beleza? Vamos seguindo. A garantia de prioridade compreende, né? Então, vamos falar aí da garantia, né? Da prioridade. Então, só para fazer um link aqui, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele apresenta aí uma série de direitos, né? Que devem ser assegurados prioritariamente. Então, para as pessoas, repetindo de novo, mais de 60 anos de idade, então, ela apresenta aí esse conteúdo de garantia, né? Que deve ser prioritário os idosos, portanto, então, tipo, atendimento preferencial, né? Então, dessa maneira é caracterizado aí também. Por quê? Por que a lei fala aqui que assegura, né? Que é um dever de todos assegurar? Porque a própria lei, ela já garante. Então, quando a lei garante, já é feita uma lei, a lei ela visa uma garantia. Então, nós, como membros da sociedade, temos que assegurar que essa lei seja cumprida, tá ok? E que nenhum dos direitos do idoso aí seja feridos, tá ok? Vamos seguindo aqui para a gente não perder o raciocínio. Então, a garantia de prioridade compreende
Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Então, dessa maneira aí, bem simples, bem objetivo, né? Que a gente não precisa nem desmistificar muito. Então, o atendimento é preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Então, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, tudo aquilo ali que tenha cunho para o idoso, especificamente por conta da idade, por conta das doenças que atingem a idade, então ele tem essa preferência tanto na formulação e na execução dessas políticas sociais, tá ok? 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. Então, além das preferências, ele tem essa destinação privilegiada dos recursos, onde entra ali auxílios, subvenções, né, as verbas públicas. Então, tudo aí também tem essa destinação privilegiada. Seguindo, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com os demais gerações, porque o idoso ele não pode se sentir discriminado, né? E também não fazer parte da evolução da sociedade, somente porque ele está velho. Então, tem essa lei aí também, então essa citação da prioridade vai compreender isso aí também, porque aí as políticas públicas visam aí várias formas alternativas, né, para inserir aí o idoso com as demais gerações, né, grupo de convivência, escolas, ensino, então tem uma gama muito, né, então tem que viabilizar, abrir realmente o leque para que o idoso seja inserido cada vez mais nas novidades aí da sociedade com as gerações, tá ok? Então, bem simples aqui também, né? Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. É assim, vai priorizar o atendimento pela sua própria família. A prioridade por quê? Para que se mantenham os vínculos, né? Para que a família também continue responsabilizada pela saúde, por toda a proteção do idoso, né? Então, há essa situação de o atendimento asilar. Agora, exceto aqueles que não possuem ou carecem de condições, tá? Da própria sobrevivência. Por quê? Porque eles não têm condições, né? Então, eles não vão passar dificuldades além daquelas que são passadas por conta da idade, por conta da vulnerabilidade do idoso, né? Então, há essa proteção também. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Então, capacitação e reciclagem dos recursos humanos. Por quê? Então, vai capacitar os profissionais, vai capacitar as entidades. Então, tem um treinamento contínuo, né, de reciclagem ali, para que eles se atentem às novas metodologias na geriatria, na gerontologia, porque esse é um ramo, né, que faz o atendimento específico do idoso. Então, capacitação, reciclagem de recursos humanos, tanto na geriatria, gerontologia e na prestação de serviço ao idoso. Então, nas prestações de serviço ao idoso, aqui falo de modo geral, né, porque aí também há várias abordagens, né, várias novidades, é contínua a evolução. Então, a cada momento que vai sendo abrindo-se mais espaços, então há essa necessidade de reciclagem dos recursos humanos. Os recursos humanos aí também, as pessoas, né, gestão, né, então envolve muita coisa, beleza? Estabelecimento, voltar aqui, peraí. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, aquela situação de, por exemplo, vai estar sempre ali falando, né, das informações do envelhecimento, de trabalhar de várias formas, né, com que as pessoas recebam ainda mais informações
sobre o que acontece com o idoso, como tratar o seu idoso, como o próprio idoso lidar aí com as suas próprias dificuldades, tá ok? Então, esses mecanismos aí favoreçam a divulgação dessas informações de caráter educativo, tá ok? Sobre os aspectos biopsicossociais. Então, vai trabalhar ali as questões psicológicas, tá ok? As questões de meio de vivência dentro dessa sociedade, tá ok? Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social. Então, tá sempre ali, né? Garantia, de repente ali um CRAS, né? Tem aquele atendimento ali social, o idoso de repente passa uma necessidade e aí tem essa garantia de acesso, tá ok? Nesse serviço de saúde, então ele tem que ser garantido o acesso ao SUS, tem que ser garantido o acesso ali ao CRAS do bairro, então o idoso tem essa garantia de acesso. O item 10 ali, o item 9, perdão. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, todo sabe que tem o imposto de renda, né? Então, prioritariamente, de repente tem os agendamentos das instituições, daí ele será aí contemplado com essa prioridade, porque a gente sabe que aqueles idosos, né, têm os pagamentos dos seus impostos, todos nós da sociedade temos os pagamentos dos impostos, né? E ele tem a prioridade na restituição. Restituição é quando você paga os seus impostos aí e você tem devolvido pelo governo, né? Uma parte aí do que você pagou, tá ok? E dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades sempre preferencial em relação aos demais idosos, que é configurado aí, nomeado como super idoso. Porque que acontece? Nessa situação aí, os idosos, né, eles de repente naquela situação de emergência, né? Então, sempre que chegar um idoso aí naquelas de preferencial, né? Então ele terá aí essa prioridade para os maiores de 80 anos, porque são super idosos, então são muito mais difíceis de lidar naquela situação de diagnosticar as dificuldades, questão de resistência nos locais, né? Então, dentre os idosos é assegurada prioridade especial, beleza? Super idosos aí é o termo genérico que é utilizado para eles, tá ok? Seguindo. Nenhum idoso, né, será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, e será punido na forma da lei todo atentado aos direitos por ação ou omissão, tá ok? Então, essa parte aqui despenca em prova, tá ok? E com certeza vai cair uma questão nesse sentido no Estatuto do Idoso. Então, quando se fala assim, nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Então, tem sempre essa dinâmica. Depois a gente vai mostrar uma questão exatamente como essa, com esse tópico aqui, tá? E será punido na forma da lei todo atentado aos direitos por ação ou por omissão. Então, um exemplo aí, por ação. De repente, naquela parte dos crimes lá, uma ação que a pessoa chega lá e retém o cartão magnético do idoso, e aí já configura uma ação. Aí agora, por exemplo, uma questão de omissão. Um idoso ali que de repente ele está sem as suas faculdades mentais, né, de se defender ou de estar em determinado lugar. Então você vê que aquele idoso está numa situação vulnerável, você faz a vista grossa. Aí já configura essa omissão, tá ok? Então, gente, a gente chegou aqui a essa parte, né? Então vamos aqui rapidamente para os deveres e obrigações. Então, dever de todos prevenir a ameaça à violação. Então ela já começa a detalhar um pouco mais, ok? As obrigações não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios adotados. Então, não é porque tem uma obrigação de fazer, de repente, um sustento, tá? Por exemplo, você tem ali uma obrigação de sustentar um idoso
Não é porque você tem essa obrigação sustentável que você não vai cumprir outras que são decorrentes desses princípios adotados, tá ok? Então, bem básico, né? Não teremos dificuldades, com certeza a gente vai gabaritar essa prova. Então, a inobservância importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica. Então, é responsabilizada tanto a pessoa, tá ok? Quanto a empresa, a instituição. Então, ali a gente sabe que, talvez muita gente não sabe, mas agora a gente fica sabendo que, por exemplo, na pessoa física é o CPF ali, a pessoa que tem o CPF. Na questão da pessoa jurídica, especialmente ali, são as empresas, né? São as instituições. E nas instituições públicas, públicas, né, no âmbito de administração municipal, essa questão de pessoa jurídica aí envolve aí aquelas pessoas jurídicas de direito público, né? Que são os órgãos de prefeituras, tá ok? Os órgãos do Estado, da União, tá ok? Então a gente não vai se aproveitar, se aprofundar nessa questão, tá ok? Mas importará aí nessa responsabilização, tanto da pessoa física, que é o CPF, quanto a pessoa jurídica, que é o CNPJ, ok? Matamos aqui. Dever de comunicar à autoridade competente de qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, para não configurar aí a omissão, beleza? Então, os conselhos nacionais e estaduais do Distrito Federal e Municipal do Idoso zelarão pelo cumprimento dos direitos ao idoso. Então, aqui a gente ficou sabendo que tem 3 conselhos. Então, o nacional, tá ok? Estadual, distrital e municipal. Então, na verdade, são 4, tá ok? Então, Conselho Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal. Beleza? Então, eles todos zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso. Beleza? Vamos parar aqui. Na próxima aula, a gente vai falar aí dos direitos fundamentais e a gente vai fazer também esse destrinchamento aí do artigo por artigo, tá ok? Espero que ficou bem claro aqui, a gente conseguiu fazer um bom aproveitamento, tá? Então, a gente vai gravar aí e na sequência a gente vai fazer essa parte dos direitos fundamentais, beleza? Seguindo aqui, Estatuto do Idoso da Família Concurso. Eu tenho certeza que você vai garantir mais essa prova, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.